dia, eu sou Jalila Bittencourt e a nossa preparação de hoje é caruru, né? Faz parte da nossa aula prática, no qual era necessário utilizar o ingrediente obrigatório, a mandioca ou seus derivados, né? No caruru, ele é uma comida de origem africana, né? Muito difundida na Bahia, na região Nordeste. Eu sou do Maranhão e, diferentemente do caruru da região da Bahia, né, que leva o amendoim, o nosso caruru do Maranhão, ele não leva amendoim. Então, ele é muito semelhante ali ao vatapá, né, com a grande diferença que no vatapá leva o trigo ou o pão, e no caruru a base é a farinha de mandioca, tá? Além de levar ingredientes como o quiabo, que no vatapá não é encontrado. Os ingredientes que nós vamos utilizar no nosso caruru são camarão seco, em cerca de 340 gramas, quiabo cozido, né, picado, cerca de 15 unidades, 277 gramas, a cebola branca, né, meia cebola, 113 gramas, meio pimentão verde, 49 gramas, pimenta de cheiro, em torno de 4 unidades, 38 gramas, 2 unidades de pimenta malagueta, 1 grama, tomate médio, 84 gramas, 4 dentes de alho, 18 gramas, azeite de dendê, né, que é muito característico nesses pratos da região Nordeste, em torno de 60 ml, leite de coco, 200 ml, a farinha de mandioca, né, 1,5 xícaras, aproximadamente 213 gramas, e cheiro verde, né, o nosso cheiro verde aqui do Maranhão, ele é composto por coentro e a cebolinha, né, em torno de um maço, 68 gramas, o sal, ele vai ser posto ao final a gosto, porque o camarão seco, ele já tira um pouco ali do sal, e a água que nós cozinhamos o quiabo, né, a gente cozinha em torno de 500 ml de água para essa quantidade de quiabo, nós iremos reservar essa água, que ela também será utilizada na preparação do nosso caruru. Primeiro nós vamos aquecer a panela, tá? Vamos aquecer um pouco a panela, a gente vai pegar um pouco do dendê, tá? Nós vamos refogar os temperos e os camarões no dendê, tá? E a outra parte nós vamos reservar para colocar mais à frente. Primeiro nós vamos refogar a cebola, tá? Nós vamos refogar a cebola e depois que ela estiver bem transparente, a gente coloca o alho e os demais ingredientes. Agora nós vamos colocar o alho e os demais temperos. Tomate, e agora a nossa pimenta malagueta, tá? Então esses pratos, né, o vatapá, o caruru, eles levam pimenta, são pratos que são apimentados, tá? E aí eu usei a pimenta malagueta, mas se você não tiver em casa, você pode utilizar também em molho, em aproximadamente 1 colher de sopa. Agora nós vamos refogar um pouco eles. Vamos colocar o nosso camarão seco, tá? E aí, a gente vai pôr mais um pouquinho do nosso dendê. E vamos refogar o camarão junto com os outros temperos. Aqui tá o nosso camarão sendo refogado, tá? Agora nós vamos acrescentar o leite de coco. Quiabo cozido já, tá?
Agora nós vamos colocar aqui a água do quiabo que nós havíamos reservado, tá bom? E agora, nós vamos colocando a farinha aos poucos, tá? Nós vamos colocar a farinha aos poucos e à medida que ela for engrossando, tendo necessidade de acrescentar mais água, a gente acrescenta a água filtrada. A gente vai colocando aqui aos poucos a nossa farinha de mandioca, que é o nosso ingrediente, né, obrigatório. E aí você vai dosando, tá? A quantidade de farinha. Até ele ficar numa consistência não tão grossa, mas também não tão mole. Um pouquinho mais de água, tá? Pra essa nossa mandioca ela cozinhar. E é todo o tempo mexendo, tá? Até levantar fervura. Essa aqui é a consistência, tá? Do nosso caruru, tá? Nós ainda utilizamos em torno de 1 litro de água filtrada, né? Até a mandioca cozinhar, tudo. Então agora ele chegou no nosso ponto, no ponto que a gente quer. E já tá levantando fervura, tá? Então a gente agora vai provar esse caruru para ver se a quantidade de sal ela está boa, né? O sal ele é a gosto somente ao final, por quê? Por conta do camarão seco, né? Que já é salgado. Vale lembrar que esse camarão seco ele precisa ser deixado de molho, tá? Em torno de 3, 4 horas de molho para sair ali boa parte do sal presente, tá? E ele foi utilizado somente depois de dessalgado. Porém, ainda fica um pouquinho de sal, mesmo a gente tentando reduzir um pouco mais desse sal, deixando ele de molho. E por isso que a gente vai acertar, provar, tá? E acertar o sal ao final. Vou colocar só um pouquinho de sal, tá? E agora a gente já aproveita para colocar também um pouco do nosso cheiro verde, tá? Pronto. Ele já levantou fervura e agora nós vamos desligar e empratar. Então, gente, essa foi a nossa receita de caruru, tá? Aqui está o nosso caruru já empratado. O caruru, ele serve tanto como aperitivo, como acompanhamento de outros pratos, tá?